Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e graduada em Licenciatura em Química pela UFMG. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as funções inorgânicas e nós vamos começar pela função dos ácidos. Vamos lá? Bom, quando a gente fala de funções inorgânicas, assim como quando nós falamos sobre funções orgânicas, eu gostaria que vocês imaginassem como se as substâncias na química fossem divididas em grupos. E as semelhanças entre esses grupos faz com que cada uma assuma uma função. Como assim? São grupos de substâncias que possuem propriedades semelhantes. Observando o comportamento de uma substância X ou de uma substância Y, se elas possuem algumas semelhanças entre si, elas podem ser colocadas no mesmo grupo e o mesmo grupo irá indicar para a gente a mesma função, nesse caso, inorgânica, porque nós estamos dentro da química inorgânica. E nós temos 4 principais funções inorgânicas que nós vamos estudar aqui: os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Já digo para vocês que a função ácidos é a maior função, é a que dá mais trabalho para gente. Então, se você prestar muita atenção nessas aulas iniciais sobre ácidos, funções inorgânicas, não vai ser um problema para você. Quando a gente fala de ácidos, nós temos várias possibilidades de definição. Nós temos várias teorias existentes para os ácidos. Mas aqui nós vamos focar na teoria de Arrhenius, que falam que os ácidos são substâncias que ionizam em meio aquoso, liberando o íon H+. Então, quando a gente pega um ácido e coloca esse ácido em água, ele vai ionizar. E nessa ionização, a gente vai ter a formação de um íon positivo, que vai ser sempre o H+, e de um íon negativo, que pode variar de acordo com o ácido que está sendo estudado. Por exemplo, o HCl, que foi o que eu coloquei aqui, por ser considerado um ácido, ele vai liberar H+ em meio aquoso. E a gente tem também o ânion Cl-. O Cl- só é liberado porque, nesse caso, estamos estudando o ácido clorídrico. Mas se fosse qualquer outro ácido, esse ânion iria variar. Por isso, eu posso falar que, de forma geral, os ácidos possuem fórmula HA. Ele vai começar com hidrogênio para indicar que esse hidrogênio vai ser liberado na forma de H+, em meio aquoso, e esse ânion vai variar de acordo com o ácido que nós estivermos estudando. Pois bem, esses ácidos podem ser divididos em 2 grupos ainda, e hoje nós vamos estudar os hidrácidos. Os hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio na fórmula. Então, dentro desse ânion, a gente não tem oxigênio nos hidrácidos, como o HCl, o HF, HI, H2S, o HCN. Desde que não tenha oxigênio no ânion, a gente tem um hidrácido, certo? E o que a gente tem que saber sobre esses hidrácidos? Primeiro, identificá-los. Nós já sabemos que os hidrácidos, eles são ácidos, então libera H+, e não possuem oxigênio no seu ânion. Sabemos identificar. Além disso, a gente tem que saber dar nome para esses ácidos. E a nomenclatura dos ácidos sem oxigênio respeita a regra de que é chamado de ácido tananã hídrico. O que é esse tana? Esse tananã vai variar de acordo com o elemento químico que tem dentro desse ânion. Por exemplo, no caso do HCl, ele é um ácido de cloro. Então, na hora de dar nome para esse ácido, a gente vai chamar de ácido clorídrico, para indicar que é um ácido sem oxigênio hídrico, mas é formado pelo elemento cloro. Então, esse aqui é o ácido
clorídrico. Agora, quando a gente fala do H2S, eu não coloquei esse exemplo à toa. Eu coloquei o H2S para a gente fazer o exercício aqui, justamente porque a nomenclatura dele vai ser um pouquinho diferente. Quando nós temos que completar a nomenclatura de qualquer substância que tenha enxofre, e nessa nomenclatura a indicação de enxofre seja feita por um prefixo de uma palavra, essa nomenclatura vai adquirir a forma em latim. Enxofre, em latim, é sulfur. Então, na hora de dar nome para esse ácido, a gente vai usar esse prefixo sulf. Então, aqui a gente tem o ácido sulfídrico, para indicar que é um ácido sem oxigênio. Então, a gente precisa dessa nomenclatura hídrico. Para indicar que é de enxofre, eu uso o prefixo sulf. Então, esse é o ácido sulfídrico de fórmula H2S. Agora vocês podem me perguntar, Luísa, por que o HCl tem um hidrogênio apenas e o H2S tem 2 hidrogênios? Isso tem a ver com as ligações químicas que vocês já aprenderam aqui no canal. O cloro, ele é um halogênio, capaz de fazer uma ligação química para adquirir, a estabilidade e assumir o octeto. Já o enxofre, ele é um calcogênio, capaz de fazer 2 ligações químicas para atingir a estabilidade. Como o hidrogênio só consegue compartilhar um elétron, então no cloro nós precisamos de um elétron de um hidrogênio e no enxofre nós precisamos de 2 elétrons que vêm de 2 hidrogênios diferentes. Por isso a fórmula HCl e H2S. Um outro detalhe que nós precisamos entender sobre os hidrácidos é a força deles. Muita gente acha que pelo fato do H2S ter 2 hidrogênios e do HCl ter apenas um, o H2S ele é um ácido mais forte do que o HCl. E isso é falso. A gente sabe que a força de um ácido, a acidez de um meio, melhor dizendo, pode ser dada pela quantidade de H+ que tem naquele meio. Mas a gente tem que entender que esse H+, ele só vai estar disponível no momento em que a ligação for rompida. Então não adianta nada a gente ter mais hidrogênio se esse hidrogênio não é liberado de uma forma muito fácil. Se for difícil de romper essa ligação e de liberar esse hidrogênio em forma de H+, a gente não tem H+ no meio. E se a gente não tem H+ no meio, esse meio não fica ácido. Então a força ela é dada por HI é mais forte do que o HBr, que é mais forte do que o HCl. Esses 3 ácidos são considerados fortes. O HF, que é um ácido moderado, e depois vem todos os outros ácidos que são considerados ácidos fracos. E como que a gente pode justificar essa ordem de força dos ácidos? Bom, analisando os ácidos que estão em uma mesma família, a gente pode concluir que a grande diferença entre os elementos químicos é o tamanho deles, é o raio deles. O raio do iodo é bem maior do que o raio do flúor, por exemplo. E como eu falei com vocês anteriormente, um ácido só vai ser forte quando ele consegue liberar o hidrogênio na forma de H+. E para isso acontecer, a gente precisa romper a ligação. Pensando aqui na força de atração, a força de atração entre o HF é bem maior do que a força de atração entre o HI. Isso significa que é mais fácil de romper a ligação do HI do que de romper a ligação do HF. Porque quando os átomos estão muito pertinhos uns dos outros, a força de atração prevalece. Agora, se os átomos estão muito distantes, essa atração ela não é tão efetiva assim. Então, se a atração é menor no HI, é mais fácil de romper. Se é mais fácil de romper, esse hidrogênio sai mais facilmente na forma de H+. Então, quanto maior for o raio do seu ânion, maior é a força ácida. E isso é inversamente proporcional à força da ligação.
a força da ligação é menor no HI. Por isso, é mais fácil de romper. Sendo mais fácil de romper, esse hidrogênio sai mais facilmente na forma de H+. Saindo mais facilmente na forma de H+, o meio fica mais ácido. Agora, fazendo a análise para ácidos que são formados por ânions que estão em um mesmo período, a gente precisa analisar a diferença de eletronegatividade, uma propriedade periódica que vocês também já estudaram aqui no canal. A ordem decrescente de eletronegatividade dos elementos é dada por flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Von Klebrisky, pH, ou então, fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital, é a ordem decrescente de eletronegatividade na tabela periódica. O flúor é mais eletronegativo e o enxofre é menos eletronegativo. Claro que depois desse hidrogênio vem todos os metais, beleza? Pensando então na diferença de eletronegatividade, a gente conclui que o cloro é bem mais eletronegativo do que o enxofre. Então, os elétrons aqui no HCl estarão muito mais deslocados para o lado do cloro do que os elétrons aqui no H2S. E se o cloro consegue puxar melhor esses elétrons do hidrogênio e o hidrogênio fica menos protegido, ele fica mais desprotegido em relação aos seus elétrons, então esse hidrogênio está mais disponível na forma de H+. Com isso, eu posso falar que quanto maior for a eletronegatividade do nosso ânion, maior é a força do ácido. Então, a gente precisa analisar primeiro a diferença de raio, caso sejam ácidos formados por ânions na mesma família. Depois, a gente analisa se for no mesmo período. E a gente tem essa ordem de força de ácido, ok? Os ácidos mais importantes que nós temos estão listados aqui. Esses são os 3 hidrácidos que podem aparecer na sua prova. O primeiro é o ácido clorídrico, ou pode ser chamado também de ácido muriático. O ácido clorídrico ele é encontrado no suco estomacal. Ele é o ácido do nosso estômago responsável pela digestão. Mas quando ele é comprado como ácido muriático, ele é também usado na limpeza de pisos, por exemplo. Ok? O segundo exemplo é o próprio ácido sulfídrico. Esse ácido sulfídrico ele é bem tóxico e é muito prejudicial para o ser humano. Ele fecha as vias respiratórias e pode, sim, causar a morte do ser humano e de qualquer outro animal. E o último ácido que nós temos é o ácido cianídrico, HCN, ou, quando é encontrado na forma gasosa, cianeto de hidrogênio. Ele era usado nas câmaras de gás, porque ele também é um gás tóxico que pode prejudicar o ser humano. Pessoal, espero que tenham entendido. Nós vamos voltar na aula que vem com os oxiácidos e eu espero vocês. Tchauzinho e até lá!